Uma aplicação interessante do Teorema de Pitágoras é no cálculo de distância entre dois pontos no plano cartesiano. Por exemplo, estes dois pontos aqui. Como que eu faço para encontrar a distância entre esses dois pontos? A distância entre eles pode ser representada por uma linha. Agora, se eu conseguir descobrir o tamanho dessa linha, consequentemente, eu vou saber a distância entre esses dois pontos. Concorda comigo? Porque a distância entre eles nada mais é do que o tamanho dessa linha. Bom, vou chamar este ponto aqui de A e este de B. Para aplicar o Teorema de Pitágoras, é necessário conseguir visualizar um triângulo retângulo. Para fazer isso é muito simples, basta puxar uma linha aqui, paralela ao eixo x. Bom, então, a partir de agora, eu já consigo visualizar o triângulo retângulo. Vou chamar este ponto aqui de C. Esse segmento de reta AC, que é o cateto horizontal, eu consigo saber o tamanho dele sem precisar calcular nada. Basta eu olhar o tamanho dele no eixo x. Ele vai de 2 até 7. Se ele vai de 2 até 7, qual que é o tamanho dele? Bom, se de 0 até 7 são 7 unidades, obviamente que de 2 até 7 são 5 unidades. Sempre vão ser dois catetos, um horizontal, paralelo ao eixo x, e outro vertical, paralelo ao eixo y. Aqui, no caso, o cateto vertical ele vai de 1 até 5. Se de 0 até 5 são 5 unidades, de 1 até 5 são 4 unidades. Bom, se isto aqui é um triângulo retângulo, se eu sei a medida do cateto horizontal, que é 5, e do cateto vertical, que é 4, se eu aplicar o Teorema de Pitágoras, eu vou saber a distância de A até B. A distância de A até B é caracterizada pelo tamanho da hipotenusa. Se eu descobrir o tamanho da hipotenusa, eu vou saber a distância de A até B. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 25 mais 16, 41. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 41. Resposta: a distância entre os pontos A e B é raiz quadrada de 41 unidades de comprimento. Raiz quadrada de 41 é aproximadamente 6,4. Calcule a distância entre os pontos A, de coordenadas -6 e -5, e B, de coordenadas 2 e 4. Para eu conseguir visualizar o triângulo retângulo, basta eu prolongar essas duas linhas aqui, de maneira que elas se encontrem.
O cateto horizontal, a gente olha o tamanho dele, é sempre no eixo x. Então, aqui no caso, o cateto horizontal ele vai do menos 6 até o 2, ou do 2 até o menos 6, né? Tanto faz. Qual é a distância de 2 até menos 6? A distância se refere à diferença entre eles. Diferença é um menos o outro em qualquer ordem. A distância entre eles é um menos o outro em qualquer ordem. Então, aqui pode ser menos 6 menos 2 ou 2 menos menos 6. Um menos o outro em qualquer ordem. Menos 6 menos 2 dá menos 8. 2 menos menos 6 vai dar 2. Menos com menos dá mais. 2 mais 6, 8. 8 e menos 8. Agora, tem um detalhe. Distância é módulo. Não existe distância negativa. Então, aqui a gente considera o valor positivo, independente se o resultado foi positivo ou negativo. Ou seja, a distância entre menos 6 e 2 é 8 unidades. E, de fato, são 8 unidades. Porque se de 0 até menos 6 são 6 unidades, de 2 até menos 6 são 8 unidades, né? Geometricamente, dá para a gente ter essa visão. No caso do cateto vertical, para descobrir o tamanho dele, eu preciso saber a distância do 4 até o menos 5, ou do menos 5 até o 4, né? Tanto faz. A distância de São Paulo até BH é a mesma que de BH até São Paulo. A distância do 4 até o menos 5 é exatamente a mesma que do menos 5 até o 4. Distância é a diferença entre eles em qualquer ordem. Pode ser 4 menos menos 5 ou menos 5 menos 4. Nove e menos 9. Mas como não existe distância negativa, a gente considera que a distância é 9, independente se o resultado foi positivo ou negativo. Bom, se eu sei o tamanho do cateto horizontal, que é 8, e do cateto vertical, que é 9, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou saber a distância de A até B. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 64 mais 81. 145. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 145. Resposta: a distância entre os pontos A e B é raiz quadrada de 145 unidades de comprimento. Para calcular a distância entre dois pontos de um jeito mais direto, sem precisar ficar desenhando, existe uma fórmula que é esta aqui. Esta fórmula aqui nada mais é do que o Teorema de Pitágoras, escrito de uma maneira diferente. Bom, o Teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa
sempre vai ser a distância entre os dois pontos, né? Os dois pontos que a gente quer saber a distância entre eles. Por exemplo, se eu quiser saber a distância entre os pontos menos 4 e 6 e menos 11 e 1. Hipotenusa é a distância entre eles. Aí vai ficar distância ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí, quem que vão ser os dois catetos? É o cateto horizontal e o cateto vertical. O cateto horizontal é x de um menos x do outro em qualquer ordem, e o cateto vertical é y de um menos y do outro, também em qualquer ordem. Bom, e para finalizar, esse expoente 2, a gente passa ele para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada disso aqui tudo. Com essa fórmula aqui, é possível calcular a distância entre quaisquer dois pontos que estiverem no plano cartesiano. Utilizando a fórmula, encontre a distância entre os pontos E e F e depois entre os pontos M e N. O cateto horizontal é x de um menos x do outro em qualquer ordem. Aqui, no caso, x de um é menos 10 e x do outro é menos 8. Então, eu posso fazer menos 10 menos menos 8 ou menos 8 menos menos 10. X de um menos x do outro em qualquer ordem. Tem que ter cuidado para não confundir o menos dos números com o menos da fórmula. Esse sinal de menos aqui do meio, ó, é lá da fórmula. Tem que ter cuidado para não confundir. Menos 10 menos menos 8 vai ficar menos 10, menos com menos dá mais, menos 10 mais 8, menos 2. Menos 8 menos menos 10, menos 8, menos com menos dá mais, menos 8 mais 10, 2. 2 e menos 2. Mas como é distância, a gente considera que é tudo positivo. O cateto horizontal mede 2 unidades. O cateto vertical é y de um menos y do outro em qualquer ordem. Pode ser 4 menos 1 ou 1 menos 4. 4 menos 1 é 3, 1 menos 4 é menos 3. O cateto vertical mede 3 unidades. Agora é só elevar os dois catetos ao quadrado, somar e tirar a raiz. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Distância entre E e F é igual a raiz quadrada de 4 mais 9, 13. Raiz quadrada de 13 unidades de comprimento. E para finalizar, está pedindo a distância entre os pontos que foram chamados de M e N. O cateto horizontal vai ser 3 menos menos 1.
E o cateto vertical vai ser 2 menos 5, ou 5 menos 2. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Distância entre m e n é igual a raiz quadrada de 25. 25 tem raiz exata, né? Então, dá para tirar a raiz. Distância entre m e n é igual a 5 unidades de comprimento. A distância entre os pontos que foram chamados de m e n é 5 unidades de comprimento. Espero que tenham gostado do vídeo e bons estudos!